Opa, vamos para mais uma questão. Agora nós vamos falar sobre os sistemas de equações lineares. E a gente vai pegar aqui uma questão que caiu na URGS em 2020, que fala sobre sistemas de equações lineares envolvendo duas incógnitas. O que acontece, pessoal? Essas questões são recorrentes. Elas costumam aparecer com bastante frequência na prova da URGS, tá? Então o que acontece? Vamos trabalhar primeiro a ideia da questão, depois vamos pensar o que está acontecendo. Então, o primeiro passo para a gente acertar essa questão é a gente se dar conta do seguinte: nada mais é do que uma equação de reta. Então, eu vou chamar essa reta de reta R, tudo bem? E aqui eu tenho uma segunda reta que eu vou chamar de S. Então, eu vou pensar em retas. Então, agora vem comigo. Para que o sistema de equações lineares seja possível e determinado, é necessário e suficiente que... Bom, o que eu vou fazer? Gente, pensem assim, isso é a equação de uma reta. Tá aqui a reta que eu chamo de R. E aqui assim a gente tem a segunda reta que eu vou chamar de S. Percebam que eu fiz com que essas retas se cruzassem num único ponto. Isso significa que essas retas, que esse sistema que envolve essas duas equações de reta, possui uma única solução. Quando isso acontece, ele é possível e determinado. Para que isso aconteça, o coeficiente angular das retas precisa ser diferente. Se as retas têm um coeficiente angular diferente, elas vão se interceptar no único ponto. O sistema por elas formado, então, vai ser um sistema possível e determinado. Bom, mas é claro, né? Para encontrar o coeficiente angular, eu deveria isolar o y em ambas e separar o coeficiente de x, né? Mas, para evitar demorar para resolver a questão, eu posso pensar da seguinte maneira, quer ver? Ó? Eu pego só os coeficientes. Eu tenho 1 e 7. E aqui eu tenho os coeficientes A, 2 e agora 9. O que acontece? Pensem assim, esses dois primeiros dizem respeito ao coeficiente angular e esses dois últimos dizem respeito ao coeficiente linear da reta. Bom, em função disso, eu preciso que essas retas tenham um coeficiente angular diferente. O que eu vou fazer então é simplesmente isso, ó, coeficiente angular diferente. Bom, nessas condições, a gente tem que o A precisa ser diferente de 2. Aí, resposta é a letra I. Se o A for diferente de 2, eu tenho um sistema possível e determinado. Gente, isso é uma dica interessante, quer ver? Ó? Vamos pegar de maneira genérica, olha aqui, ó, só para a gente aproveitar esse momento. Ó. Se eu tenho AX mais BY igual a C, e dx mais ey igual a f, a gente daqui para frente vai simplesmente retirar os coeficientes. A, o D, o B, o E, o C e o F. E agora vai pensar. Essa primeira ideia, essa primeira parte, essas duas primeiras razões, vão me mostrar o coeficiente angular. E agora essas duas últimas, o coeficiente linear, beleza? Então, se eu tenho coeficiente angular diferente, o sistema é possível e determinado. Agora, preste atenção, se eu tivesse, por exemplo, a reta R aqui, ó, tudo bem? E a reta S aqui, percebam que essas retas elas são coincidentes, tudo bem? Uma sobre a outra. Obviamente, elas vão ter o coeficiente angular igual, coeficiente linear também igual. Tudo bem? Agora, eu poderia ter a reta R aqui e a reta S aqui. O que acaba de acontecer é que essas retas agora, elas são paralelas. Elas vão ter o mesmo coeficiente angular, só que o linear vai ser diferente. Ó. Então, fica a dica para a gente acertar essas questões que vão aparecer por aí. Gostou? Curte, compartilha e me segue, beleza? E salva esse vídeo que é muito importante, ok? Isso aí, minha gente.